Olá pessoal, a aula dessa semana é destinada a revisarmos alguns conteúdos de química que foram abordados nas séries passadas e que é importante mais uma vez estarmos revendo para que nós consigamos avançar de maneira mais eficiente nos conteúdos programáticos desse ano, tá certo? Então vamos lá, são conteúdos de revisão baseados nos materiais que foram disponibilizados para vocês na semana passada, então utilizem eles como apoio e boa aula! Vamos lá, pessoal. Esse é o sumário da aula de hoje e ela está dividida em densidade, ponto de fusão e ebulição, coeficiente de solubilidade, mistura homogênea e heterogênea, lei da conservação das massas, propriedades periódicas e tipos de ligação. Vamos iniciar nossa aula de revisão e iremos abordar cada ponto desses de maneira resumida, de forma que vocês relembrem esses conceitos já vistos no ano anterior, certo? Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, o primeiro ponto que iremos discutir é a densidade. Densidade é uma propriedade física e é definida como a relação existente entre massa e volume de um material a uma dada pressão e temperatura. De uma maneira equacionada, a densidade seria igual a massa dividido por volume, certo? Vamos agora utilizar um exemplo onde iremos aplicar esse conceito de uma forma mais prática. Vamos lá. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 mililitros, qual será a densidade dessa solução? Então vamos lá fazer essa questão, né? Vamos responder esse questionamento aqui, seguindo alguns passos que vocês vão ver que são muito fáceis. Primeira coisa que a gente tem que fazer é reunir os dados que a própria questão fornece para a gente. Ela nos forneceu a massa, que no caso seria a massa do sal, e a massa da água, que somado daria 330 gramas, e ela nos deu o volume também da solução, que foi 300 mililitros, e ela pergunta a densidade, ou seja, nós não sabemos a densidade. Então, como nós iríamos encontrar a densidade nessas condições por meio dessas informações fornecidas pela questão? Simples, né? Nós sabemos que a densidade é a razão entre a massa sobre o volume. Nós temos massa, nós temos volume. Basta substituir cada termo na equação de densidade. Em seguida, dividir 330 gramas por 300 mililitros, que nós vamos obter a densidade, que no caso é 1,1 grama por mililitro. Então, nesse caso, vocês observam que a unidade para a densidade é grama por mililitro, ou seja, sempre vocês vão ter uma unidade de massa dividido por uma unidade de volume. Vamos para o ponto 2. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Também muito simples e vamos iniciar definindo o que é o ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura em que os materiais, certo, passam do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, nós temos o gelo, a água no estado sólido, passa para o estado líquido a 0 graus Celsius. Ou seja, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Vamos agora para ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a temperatura em que os materiais passam do estado líquido para o estado gasoso. Novamente, utilizando a água como nosso exemplo, nós temos que a água a 100 graus Celsius inicia o processo de vaporização, ou seja, ela passa do estado líquido para o estado de gás. Ou seja, o ponto de ebulição da água é igual a 100 graus Celsius. Vamos lá para o terceiro ponto. Coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é uma grandeza que determina a quantidade máxima de um soluto que podemos dissolver em uma dada quantidade de dissolvente em certa temperatura, certo? Então aqui nós já temos três conceitos: o que é o coeficiente de solubilidade, soluto e solvente. Soluto é o que vai se dissolver e solvente é o que vai dissolver o soluto, certo? Como por exemplo, sal e água. Sal é o nosso soluto, porque ele será dissolvido, e o nosso solvente é a água. É a substância que irá dissolver o NaCl. Então vamos continuar com o nosso exemplo aí do NaCl. Um ponto importante: o coeficiente de solubilidade é uma grandeza que varia com a temperatura, por isso que na definição tem em certa temperatura. Na tabela que vocês podem ver aqui, onde vocês têm uma coluna com a temperatura 10, 20, 30 e 40, e na outra o coeficiente de solubilidade do NaCl
em 100 gramas a quantidade, né, de NaCl que pode ser dissolvido em 100 gramas de água para cada temperatura, vocês conseguem observar que à medida que eu aumento a temperatura, mais massa de NaCl eu consigo dissolver na mesma quantidade de água, em 100 gramas de água, né? Em 10 graus Celsius eu consigo dissolver 35,8. 20 graus Celsius eu consigo dissolver 36. Em 30 graus Celsius eu consigo dissolver 36,3 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. E em 40 graus Celsius 36,6. Então eu queria abordar com vocês um conceito que está diretamente relacionado com o coeficiente de solubilidade, certo? Supondo que eu tenha um copo com 100 gramas, é uma situação muito parecida com o que foi estabelecido na tabela, e eu tenho 36,3 gramas de NaCl, isso na temperatura de 30 graus Celsius. Então, eu olhando para a tabela do coeficiente de solubilidade, eu sei que em 30 graus Celsius, nesse volume de água que é 100, eu consigo dissolver exatamente 36,3 gramas. Certo? Então, uma vez que eu adiciono esse NaCl, essa quantidade de NaCl em 100 gramas de água, o que vai acontecer? O sólido, o NaCl, será dissolvido. Ou seja, eu não vou enxergar com o tempo, misturando a solução, com o tempo eu não vou mais enxergar nenhuma partícula de NaCl. Ou seja, o nosso soluto foi completamente solubilizado pelo nosso solvente. Então agora pensamos numa hipótese que eu quero adicionar mais 10 gramas de NaCl nessa solução que eu acabei de preparar. O que você imagina que vai acontecer? Quando eu adicionar os 10 gramas de NaCl, eu não vou conseguir mais dissolver essa quantidade de soluto. Por quê? Quando eu tenho 36,3 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 30 graus Celsius, eu obtenho o que nós chamamos de solução saturada. Eu não consigo mais dissolver nenhuma grama do soluto, porque ele atingiu o máximo que ele poderia ser solubilizado nessas condições. Então o que vai acontecer com o NaCl, com as 10 gramas? Ele irá o quê? Ficar no fundo do copo. E isso nós chamamos de corpo de fundo ou precipitado. Então aqui eu tenho um conceito muito importante que vocês precisam fixar. Solução saturada é aquela solução onde o soluto atingiu a quantidade máxima que poderia ser solubilizado naquela quantidade de volume em uma dada temperatura. Certo? Vamos agora para o nosso conceito de mistura homogênea e mistura heterogênea. Vamos primeiro definir o que é uma mistura. Misturas são materiais cujas propriedades físicas não são constantes. Elas variam em uma determinada temperatura e pressão. Então vamos lá definir o que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Mistura homogênea é aquela que apresenta um aspecto uniforme, com uma única fase. Pode também ocorrer o termo monofásico, é a mesma coisa, certo? Até mesmo quando se olha por meio de um ultramicroscópio. Por exemplo, é o álcool 70%. Um outro exemplo é o aço, uma liga metálica que é constituída majoritariamente de ferro e carbono, que quando nós olhamos, nós vemos apenas uma superfície, uma fase prateada. Também constitui um exemplo de mistura homogênea. Mistura heterogênea é aquela que apresenta mais de uma fase, certo? Até mesmo quando a gente olha por meio de um microscópio, tá? Exemplos: água e óleo. Nós sabemos que isso é uma mistura que, devido à não miscibilidade desses dois componentes, sempre vai existir duas fases, uma da água e a outra do óleo. Um outro exemplo é a água e gelo, certo? Diferente da água e óleo, que são substâncias diferentes, o gelo e a água compõem a mesma substância. É água. Porém, o estado físico da água é diferente. Um é estado sólido e o outro é estado líquido. E como nós conseguimos ver tanto a fase líquida quanto a fase sólida, isso constitui um exemplo de uma mistura heterogênea. E o leite? Olhando de maneira rápida, pode parecer que não, professor, o leite é uma mistura homogênea, a gente só vê o branco do leite, não enxerga mais nada. Porém, olha a observação que coloquei, até mesmo quando a gente olhar por meio de um microscópio. Se nós pegarmos uma certa quantidade de leite e levarmos para o microscópio, nós vamos enxergar que o leite, além da solução branca, vamos ver também gotículas meio amareladas, certo? Um pouquinho de um tom diferente de branco que corresponde à gordura que é presente no leite. Então não se confunda. Um outro exemplo também que às vezes as pessoas se confundem é o sangue. O sangue, bom, quem já se cortou sabe disso, ele é líquido e é vermelho. Porém, se nós levarmos para o microscópio, nós vamos ver os glóbulos da mioglobina nessa mistura. Então,
ele também representa um exemplo de mistura heterogênea, certo? Não confundir, hein? Agora vamos iniciar nossa discussão sobre lei da conservação das massas. A lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier, foi proposta pelo químico Lavoisier, um químico francês, e ela estabelece que num recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Vamos trabalhar com um exemplo para esse conceito ficar mais fácil de ser entendido. Vamos utilizar aqui a reação de formação da água, certo? A formação da água, ela ocorre por meio da reação entre 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, vai produzir 2 mols de água. Nós podemos observar que a reação ela já se encontra balanceada, ou seja, as quantidades de átomos presentes nos reagentes é igual à quantidade de átomos presentes nos produtos. Nós temos nos reagentes 4 átomos de hidrogênio, nos produtos também nós temos 4 átomos de hidrogênio, nos reagentes nós temos 2 átomos de oxigênio e nos produtos também nós temos 2 átomos de oxigênio. Uma outra forma que nós poderíamos ilustrar essa reação seria essa, né? 2 moléculas de hidrogênio reagiriam com uma molécula de oxigênio, produzindo 2 moléculas de água. Agora vamos trazer essa reação para dentro do conceito da lei das conservações das massas, certo? Os átomos de hidrogênio possuem massa igual a 1 grama e os átomos de oxigênio possuem massa equivalente a 16 gramas. Expressando essas massas na equação química, nós vamos ter 4 gramas correspondentes aos átomos de hidrogênio, mais 32 gramas correspondente aos átomos de oxigênio, isso nos reagentes. Quando formos para os produtos, nós vamos ter 18 gramas referentes a uma molécula de água, mais 18 gramas referente à segunda molécula de água. Se somarmos as massas dos reagentes e as massas dos produtos, nós vamos obter no final o mesmo valor, 36 gramas. Ou seja, a massa total dos reagentes hidrogênio e oxigênio para a formação da água é igual à massa total dos produtos, no caso as águas, geradas por meio dessa reação. Ou seja, essa reação aqui, ela obedece à lei da conservação das massas, certo? Não apenas essa reação, mas todas as reações químicas, elas obedecem o mesmo princípio. Porém, esse princípio só vai ser obedecido se a equação química estiver balanceada. Iremos agora discutir resumidamente propriedades periódicas, mas antes nós precisamos saber o que é a tabela periódica, né? Vamos lá dar uma revisada no que é a tabela periódica. A tabela periódica nada mais é do que uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seus números atômicos, configurações eletrônicas, recorrência de propriedades periódicas, certo? Em outras palavras, a tabela periódica nada mais é do que a organização dos átomos baseado em suas propriedades. Aqui na imagem nós temos uma exemplificação da tabela periódica, vocês já conhecem isso. Então agora a gente vai entrar nas propriedades periódicas, tá certo? A primeira que nós iremos discutir é o raio atômico. O raio atômico ele é uma estimativa da distância entre o núcleo e o último nível eletrônico. É como se você tivesse pegado uma trena e tivesse medido desde o centro do núcleo até o último nível da camada eletrônica, aquela camada onde o último elétron de valência ele pode ser encontrado, tá certo? E a tendência do raio atômico na tabela periódica é de aumentar da direita para a esquerda na horizontal e na vertical é de aumentar de cima para baixo, como vocês podem notar nessa figura ilustrativa aí, tá certo? De maneira geral, a gente consegue observar sim uma tendência no tamanho dos átomos indo da direita para a esquerda, isso horizontalmente, e de cima para baixo na vertical. A segunda propriedade é a energia de ionização. A energia de ionização, ela é a energia necessária para remover um elétron ou mais elétrons, tá certo? De um átomo isolado no estado gasoso, beleza? E essa propriedade,
ela varia na tabela periódica da esquerda para a direita e de baixo para cima. Isso é até lógico, não é? Porque se a energia de ionização é a energia necessária para nós abstrairmos um elétron que está interagindo com o núcleo, né? Um elétron que é negativo e o núcleo que é positivo, à medida que nós diminuímos o raio atômico, mais próximos os elétrons de valência estão do núcleo. Ou seja, mais fortemente os elétrons eles sentem a energia de atração do núcleo. A energia de ionização ela tende a aumentar na tabela periódica de maneira geral, da esquerda para a direita e de baixo para cima. A seguinte propriedade é a afinidade eletrônica ou a eletroafinidade. Essa propriedade é a energia liberada quando um átomo no estado gasoso ele captura um elétron, ele recebe um elétron, certo? E essa propriedade ela tem a tendência de aumentar também da esquerda para a direita e de baixo para cima. O raciocínio é o mesmo, tá certo? Se nós temos um átomo com raio muito menor, a intensidade com que aquele elétron vai receber a força de atração, ele vai aumentar, ou seja, a energia liberada do átomo quando ele capturar o elétron vai ser o quê? Maior, certo? Essa é a tendência também da afinidade eletrônica. E por fim, nós temos a eletronegatividade, tá bom? A eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de ligação. Não confundir com a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando o átomo no estado gasoso captura o elétron. A eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons em uma ligação. Tá certo? Agora nós estamos tratando aqui dos átomos interagindo com o outro em uma ligação, certo? E a tendência também é a mesma. A eletronegatividade ela tende de aumentar da esquerda para a direita na tabela periódica e de baixo para cima. A explicação também ela pode ser, na verdade a explicação também ela se dá muito parecida com as demais, tá certo? Menor raio atômico, mais fortemente os elétrons vão sentir a atração positiva do núcleo, tá certo? Então, maior vai ser a força que aquele átomo vai exercer na atração daquele elétron, nesse caso em uma ligação química. No nosso último tópico, nós iremos tratar sobre ligações químicas. Ligações químicas são interações que ocorrem entre átomos para que se tornem uma molécula. Existem diferentes tipos de ligações químicas e nós iremos tratar delas aqui agora. A primeira são as ligações iônicas. As ligações iônicas, elas ocorrem por meio da atração eletrostática entre íons com cargas opostas, como por exemplo o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o nosso sal, que nós utilizamos na cozinha para salgar os nossos alimentos. O cloreto de sódio ele é formado por um cátion sódio e um ânion cloreto, que por meio dessas interações eletrostáticas, ou seja, por meio de uma ligação iônica, eles se juntam formando a substância cloreto de sódio. O próximo tipo de ligação, na verdade, são as ligações covalentes. As ligações covalentes, elas são caracterizadas pelo compartilhamento de um ou mais elétrons entre átomos. Por exemplo, a água. A água ela é constituída dos átomos de hidrogênio e oxigênio. A primeira ligação covalente presente na água é realizada por meio da interação compartilhada de um elétron entre um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Na primeira ligação, nós temos aqui esse círculo azul simbolizando a interação, né, o compartilhamento de um elétron do hidrogênio e um elétron do oxigênio, o que forma a primeira ligação covalente. E a segunda ligação covalente, também tendo o mesmo caráter, também é formada por um elétron compartilhado do hidrogênio e um elétron compartilhado do oxigênio. Esse tipo de interação entre esses três átomos constitui a molécula de água. E por fim, nós temos a ligação metálica, que é a ligação entre um metal e um outro metal. Esse tipo de interação forma as chamadas ligas metálicas, que no nosso cotidiano são cada vez mais importantes, como por exemplo o aço, o bronze, o latão, o ouro. Pronto, pessoal. Espero que a aula tenha sido proveitosa.
tá certo? Não se prendam apenas a esse vídeo e ao material de resumo disponibilizado na semana passada. Procure outras fontes de consulta e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar nas redes sociais disponibilizadas na escola para nós batermos papos e tirarmos qualquer possível dúvida, tá certo? Um grande abraço e até mais.